Boa noite, deusas e deuses. Sejam muito bem-vindos a mais um Afrodite Podcast. Hoje estou aqui com a minha co-host, Cristine Dal Bosco, voltando aí, né? E cada dia mais nativa, poderosa. É muito bom voltar ao trabalho. Ela tá maravilhosa, ela vem com um brilho no olho, é uma delícia. A gente está muito feliz. Hoje estamos aqui para lembrá-las e lembrá-los, né? Como eu sempre faço no início do programa. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, porque assim vocês podem lembrar, né? E não somente isso, agendar para assistir o programa quando puderem, tá bom? Nossa convidada de hoje chama-se Verônica Born. Ela é farmacêutica clínica, falei certo? Certo. E faz parte de um movimento que nós falaremos aqui chamado Fibroempoderamento. Então vocês já têm uma ideia do que será o nosso papo, mas já vamos iniciar. Tá bom? Verônica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter sido tão aberta. Eu não conhecia a Verônica, né? Foi um ataque, literalmente, chamá-la, enfim, pedir para a gente poder conversar e para ela vir aqui trazer esse assunto que é tão importante, mas acho que é legal tu falares um pouquinho aí da tua história, da tua formação e desse teu autoconhecimento que não é pouco. Essa é uma característica bem marcante na Verônica. Muito obrigada, gurias, então, por me receber aqui. Eu vou falar um pouquinho, então, o que é o Fibroempoderamento, né? Que é um movimento que foi lançado pela Lu Lisboa em 2019, tá? Que serve para ajudar as pessoas que têm fibromialgia, né, a encontrarem o seu caminho de cura, tá? Então, a gente ajuda por meio de um protocolo já conhecido, né? De um médico venezuelano, que ele mora na Europa agora, que agora está mais europeu que venezuelano. Né? A gente coloca esse protocolo para as pessoas, para ajudar as pessoas a se encontrarem. E a Lu também, quando ela tem esse negócio de ser uma terapeuta, né? Ela ajuda nessa parte terapêutica também. Tá? Então, lembrando que cada pessoa que tem fibromialgia por diferentes causas, né? Como eu estava falando antes aqui para a Cris, né? Então, a gente tem na fibromialgia vários pontos, né, no corpo, mas essas dores, né, podem significar para cada pessoa coisas diferentes, como a gente já viu ao longo dos anos, né. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho dor, né, crônica desde criança, tá? Eu lembro a partir dos 9 anos, né, que é realmente o começo daquela coisa hormonal da mulher, né? É comum a fibromialgia acontecer a partir de uma idade tão tenra? Não, não é comum, né? Ok. Então, eu vou te fazer perguntas bem simples, claro. Porque a ideia é que as pessoas que estão nos ouvindo, elas possam entender a doença, porque eu acho que muita gente nem se reconhece, né? Não, e eu ia dizer isso. Eu vou te fazer talvez perguntas que para ti sejam assim, nossa, como tu é burra, mas é que não eu quero, além de fato me considerar, né, uma ignorante no tema, eu acho que tem muita gente que daqui a pouco pode estar vivendo isso e não identificar, né? Então, primeiro explicar o que é essa fibromialgia. Que o nosso programa hoje possa jogar as pessoas, né, para próximo do movimento de vocês, para outros lugares onde elas possam ter recursos efetivos, né, e sérios. De apoio. Porque eu imagino que isso também deve ser uma questão, né? Mas vamos à pergunta, né? Isso começa tão cedo assim ou foi uma característica da tua história? Da minha história. Porque a gente vê hoje a fibromialgia quando vindo de duas partes. Aliás, todas as doenças, tá? Elas nascem na gente vindo de dois fatores mais em especial, né? Que são toxinas e parasitas, tá? Quando eu falo em parasitas, eu quero dizer infecções, bactérias, vírus. Que temos aí agora? HN1, Covid. Isso. Então, a gente já vê hoje pessoas, tive Covid e fiquei com fibromialgia depois, entendeu? Isso existe? Existe, porque a fibromialgia vem da causa de parasitas, né? Dessa cadeia de parasitas, né? Que não é só o parasita, mas bactérias, vírus, fungos, né? Dependendo. Como se abrisse a imunidade, assim, a imunidade baixasse ou abrisse para isso? Ou não tem nada a ver? Vamos melhorando aqui esse aspecto. E toxinas, né? Que as toxinas podem vir da parte alimentar, tá? Pode vir de fermentação bacteriana também no intestino. Então, muitas pessoas, né? A maioria das pessoas tem a fibromialgia hoje com origem no intestino, tá? Não quer dizer que a sua seja, né? Sim. Então, a gente tem outras maneiras de... Hoje eu tenho, assim, mais ou menos umas 20 perguntas, né? Que eu faço na mentoria, né?
que para tentar imaginar assim, da onde que está vindo, né? Por exemplo, quando começou as dores, né? É um indicador. É um indicador. Por que que as minhas dores começaram muito cedo, tá? E a das outras pessoas não? Eu lembro lá atrás que eu tive, como eu estava falando para ti, uma picada de carrapato, tá? E aquilo ali pode ser um indicativo de uma bactéria, né? Que pode, aliás, de várias bactérias e toxinas que estão entrando no teu sangue, tá? Isso não é muito comentado pelos médicos hoje, tá? Por questões que a gente não deveria falar muito. É mesmo? O negócio é meio censurado até. Olha, eu não sabia. Mas, na verdade, os médicos não sabem diagnosticar muito bem, tá? Tem poucos médicos no Brasil, né? Mas tem laboratórios específicos para isso já no Brasil. Só que agora você vai ver assim, isso é uma pandemia que está vindo pelo ar, que tu não sabe? Mas pode ser a real pandemia, né? Ou está sendo mais diagnosticado. Ou está sendo mais diagnosticado. O aumento de casos, por exemplo. Porque os diagnósticos hoje são mais precisos, então... Não, na verdade, eles diagnosticam o quê? Fibromialgia. Né? É isso que eu estou tentando chegar num lugar assim. Eles diagnosticam fibromialgia, né? Sim. Daí, então, o que pode ser a fibromialgia? Pode ser uma picada no vetor, pode ser uma toxina que está em alta, por exemplo, está com muito chumbo no teu sangue, pode te dar dor no corpo? Pode, né? Tu está com o teu DIU ali de cobre, né? Te causando uma reação. Já tem casos que a pessoa tira o DIU e uma semana depois já não tem mais fibromialgia, sabe? Então, são coisas que o médico não está acostumado a perguntar. Tu tem DIU? Em 2018 eu estava assim, quase numa cadeira de rodas, tá? Como eu falei, eu cheguei a usar cadeira de rodas algumas vezes. E eu cheguei para um médico que me acompanhava na época, ele falou assim, Verônica, tu tem silicone? Prótese de silicone? Eu tenho, por quê? Ele falou assim, é bom tu dar uma olhada nisso. Foi a primeira vez que alguém me falou sobre isso, sabe? Eu achei, mas por quê, né? Sabe, daí esse monte de porquê na minha vida, mas por que ele falou isso, sabe? Por que esse outro médico tem um protocolo? Todos os médicos nos Estados Unidos tinham protocolos que tiravam, era para limpar parasitas sabe? E desinfectantes. Mas por que todos esses médicos têm esses protocolos e aqui no Brasil não tinha? Não tinha nada, não tinha nada, né? Daí eu comecei a me perguntar, mas por quê, né? Mas o que tem a ver isso aí com desinfecção, né? Então, eu comecei a ler os livros, né? Comecei nas bibliografias, né? E é o que a gente está fazendo até hoje. Para hoje, tudo tem, né, um porquê, né? Está acontecendo e está tudo já documentado. Mas parece que as coisas têm um gap para chegar dos Estados Unidos até aqui, né? Tem, infelizmente. E é um gap longo, porque em 2018, quando eu comecei a ler sobre o assunto, eles falavam em grãos, atacando grãos e sementes que aumentavam a permeabilidade intestinal, né? E aumentava essa translocação de bactérias na corrente sanguínea. Eles falavam em 2018 em livros, né? Quer dizer que para chegar naquele livro lá, eles devem ter começado a estudar uns 3 anos, pelo menos, antes, né? 2015, né? E agora, em 2022, aqui no Brasil, começou a falar mais sobre grãos, lectinas, né? E sementes, né? Que podem atacar o intestino, né? De algumas pessoas. Então, a coisa demora muito tempo, tá? Então, a gente tem que aprender que, às vezes, o médico não está né? Interessado, pode ser muitas vezes. Interessado ou não tem tempo, às vezes, porque vê que um médico às vezes, trabalha plantões sim. Ele tem que salvar vidas, né? Mas existe um especialista nesse assunto, um serviço, algum lugar onde tu possa ser referência, porque eu acho que isso é importante, né? Porque é um assunto, parece até meio tabu. É um tabu, eu acredito que seja. Porque tu falando da fibromialgia, eu agora definitivamente me reconheço a ignorante. Quando eu falava em fibromialgia, eu pensava que era assim, uma doença incurável e é uma doença que só piora. Era assim que eu pensava. Mas, pode ser, tá? Dependendo da pessoa, como eu falei. Sim. Se tu tem uma bactéria crônica, né? Como pode ser essa bactéria que é a Lyme brasileira, tá? Não é igual à americana, tá? A gente tem uma outra tipo de Lyme aqui, que é uma bactéria que ela se modificou, né? Então, essa bactéria não tem como tu tirar, vencer. Né? Então, não tem como vencer. Ela faz uma síndrome imunológica e também alérgica, né? Entendeu? Então, ela pode atacar qualquer parte do corpo. Então, tu tem que aprender a viver com menos bactérias, entendeu? No teu corpo. Entendeu? Como é que tu faz isso de estancar as bactérias, de diminuir as bactérias? Isso através da alimentação, através... alimentação, é o pulo do gato. Só que eu digo assim, para chegar
num momento que tu quer chegar nisso aí, agora eu vou lá, eu vou vencer essa doença, sabe? E vou vencer isso tudo, tu tem que estar com a cabeça boa, sabe? Aí que entra a minha cara, pra parte. sair da cadeira de rodas. Cara, E tu tá tem- ali... Porra, Ou tu desculpa, tem que né, estar quase morrendo, que nem eu tava, tá? E que nem Ah. tem gente que chega em mim que tá ali, eu já fui em tudo, não sei mais o que fazer. Tu é a minha última esperança, né? Então, tu tem que estar ali, caído lá no fundo do poço, tá? Ou tu tem que estar já melhorando. Eu fui assim, o meu processo começou com o mental, né? Eu sempre falo que no começo lá dos meus posts no Instagram era eu com a Monja Cohen, eu com aquela Elaine Ourives, sabe? Eu ia nas palestras, eu fazia todas aquelas meditações, aquelas coisas, repetições, Tu foi afirmações. buscar a questão do afirmativo, assim, da mentalização, nesse Isso, sentido. Isso, mentalizei muito. Eu quero saber, isso me interessa muito. Tu optou ou a questão da psicoterapia não foi uma opção em função de alguma coisa tua? Isso é muito legal de poder falar assim. Não, isso eu não quis fazer. Eu usei outros caminhos. Não tem problema, porque a gente é psicóloga, mas a gente não tem ranço. Não, eu quero saber. A gente não fica maguari. Psicólogo não é para todo mundo. Não é pra todo mundo. E não é o único caminho. E isso é uma oportunidade da gente falar aqui. Corte certo. O Rafa gosta que eu fale isso, mas é verdade, porque a Cris é psicóloga, ela tem a todo ouvidos. A gente fala muito disso, mas a gente sabe que não é para todo mundo. Isso é legal. E não é o único caminho, é um caminho. Mas tu tá dizendo assim que tu foi construindo o mental, né? E aí assim, as pessoas têm todo o direito de conhecer esse caminho e optar não pela psicologia e por outros caminhos mentais que te fizeram chegar onde tu tá hoje, né? Faz mais sentido para ti? Quando nasceu meu filho, a coisa mudou toda, né? Em 2018, né? Eu saí do meu estado de vitimismo total, como eu não podia ser mais vítima, eu tinha que ser Tu planejou protagonista. Eu tinha a que ser gravidez? Não planejei. Ah. Eu nunca teria um filho num estado que eu... Mas é isso, guria, aí que entra a coisa. Ou pulsão de vida, Oh, né? Ou maravilhosa, energia. ela é Deus, maravilhosa. É Deus, pulsão de vida mesmo, porque assim, quando. Tu imagina, tu tens dores desde 9 anos de idade, tu falaste, Isso, né? Eu nunca pensaria em ter um filho nessas condições. E a tua gestação, tu teve dor? Foi horrível. É? Pois é, e aí que é o engraçado, né? Porque quem tem fibromialgia geralmente não tem dor na gravidez, tá? Ah, é? É uma característica? É sim, porque o hormonal, isso aqui também, eu sei porque eu conversei com uma ginecologista essa semana ainda, e eles não sabem que a progesterona, ela ataca no anti-inflamatório da pessoa. Ah, então, olha aí. então, quando a pessoa está grávida, a pessoa não tem mais dor, né? Da fibromialgia, veja bem. Então, tu pode ter a dor da fibromialgia e eu tenho mais outra dor aqui, que eu tenho um desvio de coluna. E esse desvio de coluna me matou, né? Durante a gestação. Que foi a coluna, que não tinha nada a ver com a fibromialgia. Não, a fibromialgia Tu sabia não. que eram coisas diferentes? Não, eu não sabia. Essa que é a questão. Porque Eu a fui descobrindo, a fibromialgia tem essa característica, né? Ela gera muita confusão, porque são muitos sintomas. Sim, como eu digo, a pessoa tem um DIU, tem um silicone, e tem uma infecção, e tem um problema no intestino. Às vezes tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Como é que a gente vai descobrir? Então, a gente descobre um por um. É assim que a gente descobre o que a pessoa tem, né? Então, às vezes, as pessoas precisam ter uma cirurgia, né? Precisam... eu tenho uma cliente minha que ela está agora fazendo cirurgia nos dentes, né? Às vezes tem que tirar todas as próteses, e a pessoa tem a prótese toda na frente, vai fazer o quê? Sabe? Vai tirar a prótese, vai ficar com... É uma decisão da pessoa, né? Tu quer ficar com um pouco com mais dor, tu quer fazer uma dieta para tentar diminuir a dor, tu quer botar uma dentadura, Nossa. né? Às vezes é uma decisão muito difícil, né? Não necessariamente vai dar certo. E não necessariamente vai dar certo. Gente, tá? é muito difícil, é um desafio muito grande. É decisão o tempo inteiro. É decisão o tempo inteiro, né? E decisão que não é assim. Tu escolhe A ou B e o A vai dar certo. Não é A ou B e... E é uma decisão onde tu escolhe não sofrer mais, porque tu já estava acostumado com as tuas dores, né? Então, eu decidi não sofrer mais. Eu não queria mais por causa do meu filho, né? Eu falei, agora eu vou ter que cuidar dele e eu quero ser uma mãe presente, né? O que eu não fui até 2019, a metade, né, do ano. Até 1 ano e meio, a minha sogra ali sempre me ajudou muito, né? O meu marido, minha sogra, sempre em volta. Temos uma sogra abençoada. Olha que maravilha, a sogra né? que é quase mãe, né? Viu? Isso é importante falar, né? Porque tem esse mito de sogra, mas isso é legal, de saber que então, esse tipo de relação claro, pode não, existir, né? diariamente ali comigo, né? E eu não conseguia nem segurar ele, né? Era muito esforço, eu tinha que botar um travesseiro, era toda uma função, Sim, né? porque a tua força, ela diminui?
Tudo, né? Eu não conseguia Dor, nem né? andar, eu tinha que me apoiar, né, para andar. Então, foi bem complicado. Mas ali em 2019, as coisas, quando eu entrei no fibroempoderamento, tá? Eu já comecei a entrar já estava lá fazendo as meditações, né? E todo dia. As meditações faz parte do protocolo do Não. fibro? Não, esse é uma coisa minha É uma mesmo, coisa né? tua, que foi onde te ajudou a afirmações. trabalhar o mental. Afirmações, Que era o que eu estava te perguntando antes, né? Afirmações, eu uso em qualquer lugar, entendeu? Qualquer situação que eu esteja com mais medo, com mais... Tem alguma coisa no protocolo que pergunta de questões emocionais? Protocolo, na minha mentoria... É o que tu aplica? Na minha mentoria, não pergunta essa parte, não. Ok. Até pra gente esclarecer. Mas as pessoas contam. Acaba que vem, né? Tá, tu elas és acabam farmacêutica clínica, mas tu fazes mentoria Isso. para mulheres com fibromialgia, é isso? Isso, é. Ela é uma doença exclusivamente feminina? Não é uma doença exclusivamente feminina. Até doença, ela não é caracterizada como doença, ela é caracterizada como uma síndrome, né? Que nem o autismo, né? Isso, sim, Porque isso aí. uma síndrome, tu não sabe de onde que vem, né? Exatamente por isso que ela não é uma doença, né? Desculpa a pergunta de novo. Não, que se tu fazes, então, tu atuas como farmacêutica clínica, mas tu dedicas uma parte do teu tempo como mentora para pessoas com a síndrome da fibromialgia. Isso é porque, como ela é tão ampla, tu não sabe nem para qual médico tem que ir antes, né? Porque tu tem uma dor no estômago, tu tem enjoo, tu tem cansaço, tu tem dor na coluna. Pensa num mundo de coisas, tu tem insônia. Tu não sabe por onde tu vai começar. Tu tem que ir aonde? No médico que vai tratar a insônia, no estômago, sabe? Ou no intestino, tá? Então, a gente tem que começar de algum lugar que vai começar a diminuir teus sintomas, que é o intestino, tá? Que é a dieta. Sim, que é o nosso segundo cérebro, né? Que é o que a gente Sim, fala. mas a gente está falando aí, agora eu entendi a dificuldade, né? Porque a gente vive a medicina específica. Especialista. Especialista só no joelho, só no estômago, só no nariz. Fica difícil, então, assim, ninguém... Nessa lógica de medicina que a gente tem um pensamento mais integrativo, que é o todo, né? Então, assim, por isso esse protocolo que quebra paradigmas, mas é difícil de ser aceito numa medicina tão especialista como a gente tem. É por isso, assim, o fibroempoderamento, ele te dá um protocolo que é gratuito, né? Qualquer um que chega lá pode aprender um pouquinho sobre alimentação, né? Pode aprender sobre esses hábitos, né? Melhores hábitos, alguma coisa sobre alimentos também, mas algumas pessoas não vão ficar livres dos sintomas fazendo aquele protocolo. Então, na mentoria que eu aplico, né, a gente tem mais de 12 protocolos, tá? Olha. Então, a gente tem que pensar no que a pessoa realmente está precisando. Tá? Às vezes, só um protocolo não é o bastante. Né? E como eu falei que a Lu, que é a fundadora, a Lu fez esse protocolo e se curou da fibromialgia. Olha, entendeu? que máximo. Porque a Lu tinha, acho que um problema provavelmente com leite ou com grãos. Ela tinha uma permeabilidade intestinal que ela curou com aquele protocolo. Entendeu? E passaram as dores dela. Mas tem outras pessoas que fazem o protocolo e continuam com dores, ou diminuem os sintomas, mas continuam com outras questões. Eu continuo com insônia. Daí a outra, eu continuo com, sei lá, problemas femininos lá. Enfim, né? Dor no útero, dor não sei aonde, tá? Sim. Continuo com algumas questões, né? E aproveitando isso, porque esse é um programa que eu não falei, mas ele é sem mimimi, né? Tem dor para ter relação sexual? Tem dor para ter relação sexual? Não. Tirando a dor, assim, as outras dores, né? Porque eu digo que eu tava falando para ela tem antes. algum problema. Mas pode Né, ser, no útero. porque o volume de sintomas é tão grande que um deles pode ser... Porque eu tava comentando com a Verônica o seguinte, eu falei, é tipo uma dengue, assim, um gripão, na verdade eu falei, e aí ela falou, uma dengue, porque tem dor em tudo, dor em, sabe? É uma dor, assim, ela é em tudo. E aí eu tentei, né, me emprestar para isso, pensar, mas daí me veio agora essa questão, porque pra mulher pega muito, né, dependendo do parceiro e tudo, nossa, não é? Não, e tu vê que então não é Olha, veja bem como a questão da fibromialgia, ela é mais ampla, né? Porque se tu pegar uma pessoa que tem uma fibromialgia por causa de alimentos, por exemplo, no dia que ela não comeu aquele alimento, no outro ela não sente dor. Olha, então ela vai e volta. Forte. Vai e volta. E se a pessoa tem um problema por causa do ciclo hormonal, no momento que o ciclo dela mudou, ela também não tem dor. Tá? Então, tem pessoas que têm dor todos os dias, constante,
tem aquelas pessoas que tem dia sim, um dia tô boa, um dia não tô boa, sabe? Sim, é Então, uma coisa que não existe assim, eu não controlo, assim, hoje, a não ser que, né, tenha um ciclo muito regrado, enfim. Então, a questão hormonal tá, por causa mesmo da gravidez, a gente já viu que está completamente ligada, né? Então, tu tem que partir do início, né, das coisas. Arrumar o intestino, arrumar o hormonal, arrumar a tua evacuação, né? Porque o intestino tem que estar funcionando para te conseguir liberar essas coisas, né? Uhum. Então, aqui são 3 pernas, vamos dizer assim, né? Sim. O doutor Ludwig lá, que é o venezuelano, né? Que eu te falei, que ele tem esse protocolo gratuito com a gente, né? Ele fala de 4, que a mesa tem 4 patas. Ele fala que ele fala em espanhol, né? Fica 4 pés, né? Aham. Daí ele tem, então, os pés dele da mesa, que ele explica da maneira dele, né? Eu estou explicando agora da maneira que chegou, né? Então, Isso aí. intestinal, hormonal, né? Esse tipo de coisa. Nossa. Quais são os 4, então? O Intestino. dele eu não Tu não lembra? não lembro exatamente. Mas Tá. é assim, primeiro, tu tem que conseguir evacuar direito, tá? Sim. Tem prisão de ventre, tu tem que resolver isso aí, tá? Porque a gente não pode ter nada parado fermentando no intestino, tá? Coisa parada fermentando é doença, não interessa qual, pode ser até câncer, tá? Então, em primeiro lugar, pensando no teu intestino, né? Depois, vamos ver o teu ciclo hormonal. Às vezes, tá tudo bem ali, sabe? Mas, às vezes, para te combater essa inflamação, tu precisa mais hormônio do que uma pessoa normal, tá? Então, aí já vai, né? Agora, eu já tô me esquecendo do outro. Peraí, dá corta aí. Mas aproveita e me diz É o uma fog. coisa. Não, mas daqui a pouco a gente volta, não tem problema. Mas eu te perguntei aquela hora e eu mesma te cortei. Sobre a questão do... Que ela é predominantemente feminina? Não. É porque hoje a gente está com... Por causa dos fitoestrógenos, né, dos alimentos, né? Os homens estão ficando com mais estrógeno, né? Então, o homem está ficando mais afeminado, tá? Com o passar do tempo, tá? Não é uma crítica, né? Não, É uma mas nem leva constatação. pra esse lado, Constatação. É uma característica do nosso alimento hoje em dia. Então, tu está comendo muita planta, né? A planta tem fitoestrógeno, né? Não é só a soja que tem, tá? Então, várias coisas. É que assim, eu digo assim, a planta é que nem a carne, só que a planta não tem pé para correr, né? Então, ela tem aquela toxina que ela libera, tá? Ela está se protegendo de alguma maneira, tá? Não é porque ela não tem pé, mas ela está ali, né? Então... Ela se protege do corte. E ali tu tem toxina. Ela se protege do bicho que vem comer ela, né? Às vezes ela é mais amarga, que nem uma rúcula, por exemplo, é muito amarga. É bem É amarga. pra te não comer, cara. É pra te não Eu comer. nunca tinha pensado no alimento desse jeito. Pois é. Que ele se protege, Ele que se ele protege, se defende, que ele quer ficar ali. Então, a gente se acostumou a certos tipos de alimento, o nosso intestino, com o passar dos anos. E tem outros mais novos, né? Que vieram dessas colonizações da Europa, não sei o que é. E foram para lá e vieram para cá, eu não sei a história direito, né? Mas tem certos alimentos que são mais novos, né? Então, agridem mais ao nosso intestino do que os mais antigos, né? Então, tem todas essas coisas que a gente fala e a gente aborda, tá? Então, quais são que são sementes, né? A maioria, sementes todas, né? E grãos, né? Todos provocam um problema intestinal, tá? Que vai acabar como? Vai acabar com dor? Não sei. Vai acabar com câncer? Não sei, sabe? Porque tu tem uma barreira intestinal, tá? No momento que tu abriu essa barreira intestinal, né? Que é tipo um coador, assim, né? Tu aumentou aquilo ali. Aquilo ali, aquelas toxinas, vai tudo pro sangue. Tudo que estava lá é uma translocação bacteriana, que a gente chama. Vai as bactérias para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vai para a linfa, para qualquer lugar do corpo. Entendeu? Tu tem bactéria indo para qualquer lugar do corpo. E ali tu vai formar alguma coisa, alguma doença, tá? Então... Às vezes a pessoa termina com diabetes, né? Né? Tem um pâncreas ali. E na tua mentoria é exclusivamente para mulheres ou, né, para pessoas com fibromialgia ou não? Não é exclusivo para fibromialgia. Eu falei, eu botei lá uma época que eu sou especialista em fibromialgia, porque é a área que eu mais atuo, tá? Mas como a fibromialgia ela vem com diversos tipos de problemas, principalmente alérgicos, né? Alérgicos, a pele também inflama muito, vem insônia. Então, assim, eu tive que passar por todas essas fases, entender a insônia, entender as dermatites, entendeu? Vários tipos de doenças, né? Para conseguir fazer esses protocolos de acordo com os médicos estão falando, né? Então, então daí assim,
para dermatite, a gente pode aplicar esse tipo de protocolo, esse tipo de alimentação. Então, isso é muito legal de tu ter também no teu consultório, se tu é médico, né? Tu ter um passo a passo. Aqui, olha... Porque eu tive dermatite a minha vida inteira, por exemplo, tá? Atópica, sabe? Não me coçava por nada, sabe? Agora, ninguém nunca falou sobre alimentação, só me passavam creme, sabe? Hidratação, não me falavam nada, sabe? A hidratação para o médico é o quê? Beber água. Não é só isso, me desculpa. Não, sabe? também tem uma coisa tópica, né? A água, se tu beber só a água, que as que vêm da pia, tu tá desidratando, não tá hidratando. Tá? Então, são questões que tem muito a se falar, sabe? E é por isso que eu te falei que eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? Maravilhosa. Porque não, já faz um ano e meio que eu estou escrevendo sobre isso. Ainda acho que tem mais um ano ainda pela frente. Eu fiquei curiosa de ouvir um pouquinho sobre as questões emocionais que as pessoas trazem, porque isso impacta profundamente a vida delas, né? As questões, essas dores. Assim, as questões emocionais eu posso falar como pela minha vivência, né? Ou como ouvinte. Eu ia dizer As coisas ouvinte, que as foi pessoas que me te veio trazem, também. que foi o gancho que tu me deu antes, assim, né? Não, eu nunca quis fazer terapia, mas as pessoas falam de coisas emocionais. Mas daí Ou quando- no protocolo não tá, Não. mas vem, sem querer, vem. Vem sem querer e daí eu acabo encaminhando quem não está no grupo, eu acabo encaminhando para o grupo, né, que fala com a Lu, né, que tá, fala mais da parte entendi. terapêutica, né? A Lu é psicóloga? Não, ela é terapêutica sistêmica, ela faz legal, aham. eu não sei, ela tem várias formações assim, de aham. terapeuta, não sei exatamente quantas, não são várias. Aham. As pessoas falam das questões emocionais e aí o encaminhamento é a Lu poder dar conta. Daí a Lu conversa, ela faz, às vezes Sim. ela indica alguma coisa, enfim, mas geralmente ela tá lá no grupo todos os dias falando sobre alguma coisa para empoderar as gurias, sabe? Ela é bem ativa nessa parte. Eu falo, Lu, eu não posso ficar Sim. no grupo, eu não posso fazer isso aí, porque não é, sabe? Não é Tu não te sente confortável não é do meu, de mim, sabe? Porque eu não Aham. tenho essa Sim. eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou nada disso, né? Sim. Não, e é uma coisa que daqui a pouco não e uma vez, é engraçado que uma vez até me confundiram, acharam que eu era, né? Porque eu boto lá, especialista em nutrigenômica, eu boto alguma coisa no meu Instagram, e vem pessoas, assim, de tudo, achando às vezes que eu sou médica, que eu sou nutricionista, que eu sou psicóloga. Eu, não. Daí uma vez uma pessoa começou a falar de namorado, de não sei o que comigo. Daí eu parei, olha... Eu falei assim, olha, tu sabe para que a gente está aqui? Isso aqui é uma mentoria, expliquei, né? Tá. Daí, olha, e outra coisa, tá? Tu tá sendo uma trouxa. Questão namorada. Assim, Adorei! Ela é muito sem mimimi, é isso aí. E daí a pessoa, sabe, regalou o olho assim, parou assim. Daí eu comecei depois de quase uma Ela hora fala o que a falando. gente não pode, né? Maravilhosa! É porque eu não tenho nenhum, né, um Exato. outro conselho, né, muito técnico. Não, Não é que sei em esse. vários momentos a gente adoraria poder dizer, e eu falo Pois é, por mas- mim, a gente adoraria poder dizer assim, antes que a pessoa se... Mas ela tem um processo que é dela, que é o que a gente estava falando antes. Então, até esperar o processo dela, mas a gente já está enxergando e a gente está ali. Aí a gente começa a orar, né? A gente ora e pensa assim, que na Que próxima a ela pessoa venha. consiga se dar conta dar sobre conta. isso o mais rápido possível. Exatamente. Né? Tudo que a gente vai fazer Gente, para não que sei se ela... eu tenho essa paciência, não. É, isso mesmo. Mas tu tem também. Porque esse protocolo é um protocolo que, por exemplo, daqui a pouquinho, pessoas que não têm fibromialgia também te acessam. O protocolo Isso. é para separar o joio do trigo. Assim, é para tudo quanto é tipo de pessoa. Às vezes a pessoa tem só uma dor constante em algum lugar, né? Não tem exatamente fibromialgia também, né? Qual é a diferença? Fibromialgia é uma síndrome, são várias coisas com origens desconhecidas. É isso. Esse é o conceito. Isso, o meu conceito é esse. Porque se eu tiver uma dor na lombar oriunda de um movimento que eu faço repetitivo, não é fibromialgia. Isso, exatamente. Mas uma dorzinha que começa, que nem estava o meu marido, começou num esporão lá no calcâneo, no tornozelo, né? Eu falei, olha, daí eu toquei nele, né? Tinha aqueles trigger points, eu falei, olha, isso aqui vai subir para aqui em cima, mas mais uns anos vai estar aqui em cima, daqui a pouco vai estar lá na tua panturrilha, daqui a pouco tu vai estar com dorzinha no joelho e vai pro quadril, tá? Porque eu acho, tá? Eu acho assim, né? Porque de acordo com os especialistas, tá? Que eu estudo, tá? Nenhuma dor vem do nada, tá? Todas as dores... Perfeito. Concordo. Todas as Perfeito. dores, por exemplo, eu tenho uma dorzinha aqui,
do lado esquerdo do intestino, tá? Eu faço assim com o meu ombro para proteger, né? Aquela cólica, entendeu? Tu não tá sentindo, mas tem a dor ali, sabe? A gente não sente porque a gente tem uma inervação aqui. Tu né? faz uma compensação no corpo, Faz né? uma compensação aqui, daqui a pouco tu tá com uma dor no pé lá, ou tu tá com uma dor no ombro aqui, que tá mais baixo, né? O ombro começa a baixar, teu quadril começa a subir, tu fica uma perna maior com a outra. Tudo começa aqui, ó, no intestino, né? Sabe que e o exercício físico, ele é indicado? É, indicado. É indicado. Porque acaba tudo isso sendo... Tudo que a gente tem, né, essas bactérias, essas toxinas, acabam elevando um estresse oxidativo. A gente fala que, às vezes, a fibromialgia é do estresse, né? Muita gente fala. Isso que eu ia te Mas perguntar. é o estresse oxidativo, né? Porque a pessoa está em tanto estresse no corpo dela, tá? Que qualquer coisa que tu fizer que baixar o estresse, né? Aumentar, né, essa parte anti-inflamatória, que é o que o exercício faz, né? Agora, se fizer um exercício extenuante, também tu vai aumentar a inflamação, né? Sim. Então, tem que fazer um exercício moderado, né? Então, a gente tem que combater esse estresse oxidativo. Eu tinha épocas da minha vida que eu não podia me estressar com nada que eu não conseguia levantar um copo d'água, nem o telefone, assim, sabe? Eu tinha que ficar que nem uma morta-viva para deitar na cama, sabe? Assim, de não conseguir se levantar. E tu tens uma característica que aparece muito rapidamente logo que a gente começa a conversar contigo, que é de sair fazendo as coisas. Isso deve ter sido um desespero. Desespero, Só me vem essa Que palavra. porque eu sou muito agitada, sabe? Sim, já faz. E aí eu fico... Eu não gosto. Eu tento me colocar nesse lugar e me dá um desespero só de pensar. Então, tu pensa, tentando fazer todas essas coisas com um monte de dor, né? É complicado, né? E não é uma dorzinha, né? Que é o que eu falo, assim, eu tenho muita dor na cervical, mas eu sei do que é. Porque as minhas emoções eu coloco aqui, quando eu não processo, aí eu preciso de uns dias mais calmos. Então, tá, tudo bem, tem um nível de autoconhecimento ali, ok. Mas, assim, eu já tive muito... Assim, por muitos anos eu vivi com um problema de constipação. Muitos anos. Eu cheguei a ficar 9 dias sem evacuar. E aí eu falei, não, só um pouquinho. Não tem explicação. Tomo água... Aí eu fui no checklist, né, do que falam que... Que E aí? tá errado, né, esse checklist, né? Tá Em primeiro errado. lugar. Tá errado? Gente, Tá. Como é que seria um correto? Tomar bastante água. Que água? vai tomar. Fazer perguntas em relação a que tipo Quando eu comecei a tomar essa, melhorou. Eu digo que às vezes tomar Coca-Cola é mais hidratante que tomar água, porque tem sal e tem glicose, né? As duas coisas. Adorei. Tomo Coca Zero Então, direto. uma vez eu estava num voo voltando, acho que era dos Estados Unidos, parou no Panamá, eu comi um monte de pimenta. Nossa, a gente ficou mal. Que deu aquele... Porra, imagina, né? E daí, o que eu vou fazer agora? Eu estava branca, desidratada. Eu fazia 10 anos que eu não tomava Coca-Cola. Eu tomei Coca-Cola o voo inteiro, porque era o que tinha para salvar. É remédio, sabe? Sim, e as pessoas ainda... outro dia me disseram, tomar esse veneno. E eu fiquei pensando assim, pois é, veneno até onde, né? Pra que pessoa? Exato. Enfim, eu consegui entender que a minha constipação, ela tinha, assim... Algumas coisas, assim, acho que um pouco de vergonha, porque eu fui uma filha muito exigida, assim, na infância, com essa coisa de, tem que ser uma menininha, comportada, né? Aquelas crianças limitantes, né? Vou falar pra mim, né? Imagina. Escorpiano aqui. Viu? Então, era fiz rebelde. meu mapa há pouco tempo, e aí, escorpião tá em tudo em mim, né? Uhum. Aí eu pensei, e daí? O que eu faço com esse negócio? Aí eu pensei assim, como é que eu diminuo? E aí também foi uma época em deixar de morar sozinha pra morar com uma pessoa e dividir a casa e a vergonha, uma coisa assim meio que, eu tô fazendo errado porque não é a menininha, porque não é, sabe? N coisas, assim. E junto, né, eu fui bailarina por anos, então o balé também tudo é segurar. É segurar. E aí quando eu entendi isso, fluiu. Essa é a parte psicológica da fibro, né? Como é que no teu protocolo tu encaminha essas situações? É o caminho, mas comigo Encaminha mesmo. Mas tu te dá conta que ali talvez tenham características emocionais que estão causando dores, por exemplo. Não, eu nunca me dou conta, não. Dificilmente eu vou me dar conta que é um negócio que é um processo. É por exclusão. Não. É porque até hoje, assim, como eu só trato isso aí, eu sempre convido a pessoa, se tu pensar assim, se tu tem esse tipo de problema, eu sempre convido a entrar no grupo, né? Sim. Para conversar com a Lu, né? Mas Sim. eu nunca tenho nenhum tipo de... Sim. Não, tu não precisa tratar isso, mas tu reconhece que existe.
Sim, as causas emocionais, sim. É como se fosse somatismo, né? Isso, como é que tu somatismo, vê? é essa Somatização, palavra? Somatização, é. Sim. Então, eu vejo que existe, sim. Eu nunca peguei, assim, para ver, assim, isso foi, sabe? Porque, às vezes, a pessoa faz uma aula ou faz duas, sabe? Ela não continua na mentoria. Ela não continua, né? Eu imagino então, que dependendo da pessoa. Tem pode, gente que fica anos, né? Fazendo. No processo terapêutico, um bom psicólogo vai descartar todas as questões orgânicas primeiro. Vai fazer um checklist ali, excluindo as questões orgânicas. E eu imagino que na fibro, quando tu exclui várias dessas questões orgânicas, podem sobrar questões emocionais vinculadas às dores. E aí entra o nosso trabalho. Sim, mas é como a gente não consegue excluir todas, né? Entendeu? Enquanto a pessoa não melhorar, a gente não consegue excluir. Porque pode estar tudo junto misturado. Tipo tá assim. tudo junto E depois misturado. que melhora, daí a pessoa não quer mais tratar, por exemplo. Se a pessoa melhorou, não tem por que tratar mais, né? Então, É que deve, eu na verdade, imagino. a gente não sabe, né? Se a pessoa melhorou ou não melhorou, não está sem dinheiro, não quer voltar, ou Pois não é. conseguiu fazer a dieta, achou muito difícil. Tem tudo isso, né? Que a cabeça da pessoa tem que estar preparada. É o que eu digo, tu quer fazer uma dieta de exclusão? Gente, É meu muito Deus, difícil. Nossa, Entendeu? só de Mas tu pensar tem que querer muito já me melhorar. dá uma nervez. Então, Então, Eu tô fazendo. parabéns. Para amamentar, eu excluí sim. a proteína do leite. sim, mas sim, é mas isso. aí... É isso. É isso, Mas é entendeu? só isso, tu entendeu? É só Mas isso. como assim? Tem traço de leite em tudo? Tu tem que ler as embalagens. Sim, mas pensa, Tudo bem, mas... Eu vou te contar agora a minha história, tá? Eu fui excluindo, comecei com glúten, derivados do leite, depois comecei grãos. Melhorei um pouquinho nos grãos ali, né? E depois continuei. Verduras, as outras tu não vegetais, volta. tarará, até que o ano passado, eu fiquei 90% só carne e ovos. Adoro. Pra Não, mim, mas podia espera ser um só... pouquinho. Entendeu? Daí... Ela não vai comer um pão, não vai Não. comer... Só carne e ovos. Se eu puder escolher... Sim, mas isso é uma escolha. Ela não era uma escolha. Tudo era para bem, se livrar mas- da dor. gente... Imagina a dificuldade. Mas é dificuldade, mas isso aqui, Mas é uma olha... dificuldade comparada à eu dor. fiquei forte. Minha mente, assim, Ó, olha... deu eu um não- up. e sabe esse negócio que eu fiz agora aqui de esquecer uma coisa? Isso aqui no ano passado não tinha. Isso aqui minha mente era assim, olha, Aham. era Taca, taca, linear. taca, taca, aham. Tá, era Ligada a linda. 220. Era linda, assim, eu falava e pensava na mesma velocidade, Viu? sabe? Então, tem tudo a ver. Acho né, que com tá aí a minha informação, aceleração, hein? Ah, entendi. né? Como é que é? Acho que tá aí a minha aceleração. Então, quanto mais a gente exclui, né? Carne e ovos. Porque o que acontece? Eu já comentei aqui no nosso último programa com o Dr. Rômulo que ele trouxe essa questão de que a gente não precisa comer como a gente come, né? Aí tu até trouxeste a tua Que eu o teu preciso intervalo. comer com frequência, porque eu fico hipoglicêmica. E tu disse que tu come uma vez Eu por disse que eu dia como uma só. vez por dia quando como, né? Uhum. E tô bem, meus exames são ótimos, eu me sinto muito bem. E quando eu como, é assim, ó. Primeiro que se eu tomar o espumante, eu já perco a fome. Porque é carboidrato. Então ele, né? Ele alimenta. Não é porque eu gosto, né? Então não vou fazer Não apologia. gosto nem um pouco. Mas, né, é isso. Aí, tá. Quando vem alguma coisa pra eu comer, aí eu quero que uma proteína, que eu sempre fui da carne. Sempre, desde pequena. E aí, assim, carne e ovos, nossa, deu pra mim. Aí não precisa botar massa, não precisa botar... Tá ótimo. E eu como assim, ó, eu acho que a minha fome tá desse tamanho. Aí vem um prato assim, eu como isso aqui, ó, 1/4. E tô cheia até outro dia. Eu chego a ficar 30 horas sem comer. E esse é o normal, o metabolismo normal da pessoa. Comer no máximo 2 refeições no dia. Seria o perfeito, né? Eu chego a ficar 30 horas. Cheguei a ficar 36 já, Pois sem é, comer. Então, eu já vi pessoas com uma semana. Isso! Tem um maluco ali que eu vi no YouTube também que ficou 30 dias, Tá, mas sabe? isso é pra quê? É pra diminuir esse estresse, né? É pra te limpar o teu intestino. É, né? tu dá uma, tu isso limpa, é né? Porque entendi. tu não inflama. Quando tu vai fazer aqueles negócios... Jejum intermitente. Não, Colonoscopia. isso aí, eles te pedem pra ficar sem vegetais, né? Isso. Só com... Aí tem que comer aquela miojo, ainda tomar aquele xilitol horroroso. Tá, Aham. mas isso é pro exame. Ela tá falando de coisas saudáveis. Não, pro que tu não exame. pode ficar com nada pro exame. Exato, Pra poder é. ficar limpo, pra eles Pra poderem ver. limpar, é pra limpar, porque se tu limpou, entendeu? Tu não tem mais essas toxinas, essa fermentação, entendeu? Tu vai diminuindo as bactérias, é isso que eu tô falando desde o começo, né? Se tu tem muita bactéria pode passar pro teu sangue também, se tu E aí não tu tem tem uma as dores. barreira boa. Então é simples, né? Tu pensar... É simples e não é, né? Porque aí, Não. então, o que tu come hoje? Hoje, pois é, então agora eu já quero voltar pra carne e pros ovos, só que eu comecei a comer carne e ovo muito, assim, né?
90%, quando eu digo era só final de semana que eu saía, assim, um pouquinho, né? E daí eu comecei a ficar muito mais magra. Eu tô com 46 quilos agora, tá bom, né? Mas eu tava com 43, já tava assim, sabe? Meio E o teu caveirinha, peso né? sempre foi... Tu sempre foi magra? Não, sempre fui gordinha. Sério? Mais magra que eu conseguia chegar era uns 53, 54. Ah, isso não é gordinha, Verônica. Mas eu tenho Então eu tô obesa. Eu tenho 1,54 m, essa parte dá pra cortar também, tá? Não, essa parte eu quero mostrar uma foto dela antes pra poder dizer, gente, que isso, ela tá 1,54. maravilhosa. Não, mas ela não Mas foi. eu te entendo, Não, mas ela é não que tá foi fazendo uma- dieta porque Claro, ela quer. Ela tá claro. fazendo dieta por causa das dores. É maravilhoso, é maravilhoso. Quando eu tô ali direitinho na dieta, a vida é outra vida. As pessoas, a pessoa, ai, mas eu não sei se eu vou conseguir tirar um pãozinho. Ai, mas meu pãozinho do café da manhã Mas muito pão nem entra na minha drama, sabe? Pão nem Hoje eu acho drama, tá? Mas eu já fiz esse drama também. Ah, tudo bem, faz Eu já parte. fiz, ai, né? o que eu vou comer, meu Deus? Tortura alimentar, sabe? Tem gente que fala que é tortura alimentar. Eu nem falo, eu sonho com uma Mas, fatiazinha de queijo, que eu adoro. Pois é, então Não, às queijo vezes... até gosta. Mas também. queijo entendeu? Aquilo daqui que é ruinzinho, né? O nosso leite é ruim aqui no Brasil. Esse é o né? problema. É. Isso Não, é o- vamos começar a falar aqui do queijo, porque tá muito bom esse negócio das comidas aqui de modo geral. Boa. A fibromialgia, ela luta contra a indústria alimentar, é por isso que ela é um assunto tão difícil de falar. Não é só a fibromialgia, né? É todas as Todas, doenças. eu ia dizer todas. Todas as doenças. Então, tu não pode falar muito sobre muita coisa, porque tudo tem a ver com alimento, né? E tudo tem a ver com farmácia, né? Também, né? Então... Pois é, e que engraçado, uma farmacêutica, então, né? Eu sou contra o sistema. Aham. Não, é que eu fiz uma tatuagem, a Cris tá me chamando a atenção aqui. Para ela chegar perto chegar do microfone, senão Mas não vocês tem não ouvem a problema. voz maravilhosa dela. Não tem problema, eu grito tanto que às vezes acho que até daqui me ouvem. E eu Não, fui é para que trás foi- do microfone porque eu fiquei bege, né? Fiquei chocada. bege, adorei. Me caiu os butiá do bolso, todas as A história expressões do- da questão alimentar, né? não é. O alimento, ele tá cada vez mais forte, mas aí ele vem numa linha que não é essa linha que eu achei muito interessante que da tua abordagem. Ele vem numa linha assim, porque eu quero ser fit, porque eu quero ser isso, mas ninguém traz a Ou parte eu quero do... ser vegana por causa da proteção aos Isso. pobrezinhos dos animais. Não é assim vegano no meu é uma corpo. coisa, eu acho, posso falar agora que eu acho que é uma enganação muito grande, porque a pessoa acha que está sendo mais natureba, Aham. entendeu? Mas, na verdade, ela acaba ficando mais doente com o passar do tempo. Então, ninguém é vegano por muito tempo, tu acaba vendo que as pessoas acabam, né? O que acontece com o veganismo? Acontece que a pessoa começa a comer muito o quê? Muita semente, muita... Que é o que Tudo tu aquilo cortou, que- que te ajudou principalmente a aquilo- diminuir as dores. É exatamente aquilo que Ou, causa tu te essa permeabilidade. ou seja, tu te intoxica. Tu acaba isso, intoxicando com o tempo, É que nem eu Pra já vi algumas pessoas Gente, vegetarianas o dizendo equilíbrio é isso. tudo. Tudo. Pode demorar O um equilíbrio é ano, tudo. pode demorar 10 anos, mas tu tá cada vez adoecendo mais. Isso é fato, tá? Tem um monte de bibliografia para isso, tá? E tem gente engraçada que era vegano, fez livros sobre veganismo e depois foi lá e se arrependeu, sabe? Então tu vai ler aquele livro ali achando que é verdade, mas o cara já virou carnívoro de novo, sabe? Já tá comendo carne. Claro que nem... Eu ouvi... Eu já tive, eu acho, umas 3 amigas que, não, eu quero ser vegetariana e tal, e viraram, fizeram... Eu pensei, eu nem vou me atrever porque eu preciso da carne. Se eu ficar um dia sem carne, assim, tirando o dia que eu não tô a fim de comer, mas quero comer, a minha primeira escolha é a carne. Porque eu preciso, ela me dá o up. E aí, se não tem carne, eu fico fraca. Eu me sinto mais fraca, né? Também. Pois Mas é. é que a carne tem uma digestão interessante, né? Mais lenta. Lenta. Pensa um pouquinho sobre isso aí, né? Agora a questão carne e vegetais, que é o que a gente sempre fala, né? O nosso estômago, pH alcalino, ele foi feito para digerir carne, tá? Vem o vegetal junto e dá uma aumentadinha no pH, tá? No nosso estômago. Eles são mais alcalinos, né? Os vegetais. Então, tu não consegue digerir bem a carne. Daí, o que tu tem? Aquela carne que deveria ser digerida totalmente no estômago, ela vai para o intestino fermentar, junto com os vegetais, tá? Se tu pegar tem teste disso aí até na internet, tu pega, tá? Essas besteirinhas assim. Pega uma gilete, bota no ácido clorídrico, se dissolve. Pega a carne, bota no ácido clorídrico, se dissolve. Pega um pedacinho de melão para te ver se vai dissolver. Não vai? Olha. Não vai ficar lá. Depois de 10 horas está lá o pedacinho de melão ainda, entendeu? Então, tudo que tem que ser digerido no estômago
tá? Deve ser passada para o intestino, tá? Só que esses vegetais que não são digeridos vão passar para lá, vai aumentar as bactérias. É para isso que servem os vegetais hoje. Eles falam, vai aumentar a tua quantidade de bactérias. É para isso que eles falam, né? É para isso que tu toma aqueles lactobacilos para aumentar a quantidade de bactérias. Né? Só que quem tem o intestino ruim, né? Vou dizer assim, para simplificar, um intestino ruim, né? Então, tu não pode ter tanta bactéria para translocar, né? Tu tem que diminuir, não tem outro jeito, porque a gente não inventaram, não descobriram ainda como sarar o intestino, entendeu? A não ser tirando esses alimentos. Então, tu vai ter que fazer o quê? Parar de comer as sementes, os grãos e todas as outras coisas que estiverem te inflamando ali, né? E tirar os vegetais, não tem? Por isso que comer aquele churrasco maravilhoso, Só fazer. só o churrasco, que eu não como nada, né? É isso. Não me vem misturar com salada com carne. Aí, aquela salada de maionese, tenho pavor. Não, churrasco pra mim é assim, é o belisquete, sabe? Sim. Vem vindo, vou pegando Só no aqui, palitinho. isso aí, só no palitinho, né? Alimentada estou, obrigada, boa noite, um beijo, tô indo embora. Também. Olha aí, gente. Gostei, acho que é por isso, então. É por isso, porque a carne a gente já come há milhões de anos, né? Tem outras doenças que a gente pode atrelar diretamente a essa alimentação, além da fibromialgia? Tem praticamente todas, né? Todas as doenças, elas têm... Eu não posso falar muito sobre isso, porque tem coisa assim que a gente só lê e só ouve falar, né? E só ouve relatos, né? Mas, assim, de pessoas que a gente pega alimentação e reverte autismo, sabe? Entendeu? Dependendo do que é, porque essa inflamação... A gente tem que pensar... A gente fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Mas o cérebro é o segundo intestino também, né? Boa, Porque boa, quando a gente isso dorme, aí. ele se limpa, né? Quem não dorme sabe, né? Tu dormiu, Eu ia dizer, quem tem quando sono consegue, sabe. né? Aí tu vai lá, ele se limpa, tá? Ele faz toda aquela mesma coisa que faz o intestino. Aqui em cima é a mesma coisa, né? Não, ele só me mostrou ali, o Rafa me mostra o tempo para eu acompanhar. Desculpa. Capaz, Sério. imagina. Eu tava pensando aqui, todas, eu ando dormindo pouco, né? O que eu posso fazer para... Mas tu tá acordando de É que o 3 Isaac, em 3? ele tá mamando Sim, de mas duas em Mas duas que horas. maravilha, né, guria? Que maravilha, porque que bênção uma criança que mama, Não, mas né? dois meses dormindo um pouquinho. Bah. Mas é Não, uma mãe que não dorme é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu ia dizer. Mamãe que dorme, né? Eu não dormi nada. Eu fiquei meses sem dormir nada. Não, é que eu fiquei interessada para saber o que tu a gente mais faz raro. para limpar o meu cérebro, né? Porque assim, eu era Diminuir a rainha inflamação. da Não, dormir. mas tu sempre foi bem agitadinha, né? Não, mas eu sempre dormi bastante. Adorava dormir A gente cedo. dorme cedo, Eu, Tu dorma, é do dia, eu sou do né? dia, eu também. sim, eu sou do dia. Para mim, 9 horas estar na cama era ótimo. Eu também. Nossa Dormia bem E eu feliz mandando até mensagem às às 2 da manhã pra ela, mas eu sabia que no outro dia ela ia ler. Não, às 6 da manhã eu respondia, né? Mas voltando à minha pergunta, o que eu posso fazer para melhorar a limpeza do meu cérebro nesse momento? Então, aqui a gente fala a diminuição do estresse oxidativo, né? Que é essa quantidade de toxinas e bactérias, tá? Então, tu vai pensar assim, diminuir fermentação, tá? Ou fazer mais exercício físico, ou tomar sol, né? Tudo isso ajuda o sistema imunológico, né? Então, são várias estratégias, né? Botar o pé na grama, aquela coisa, né? O grounding, né? Também é Olha. anti-inflamatório, né? Ficar lá 30 minutos por dia com o pezinho na grama. Já tem até os colchãozinhos, isso né? aí eu tenho que aprender. Eles vendem, Isso, né? Eu ia te dizer, Eles porque vendem, né? a grama em si, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, né? De pisar na grama. Porque a minha mãe fala que quando ela me arrumava, tipo assim, pra uma festinha de criança, daí quando eu me sujava, ela trocava toda a minha roupa. Entendeu? Como é que a criatura hoje vai querer botar pé na grama, entendeu? Claro que não. Mas já daí melhorei muito. Tu fica com nojinho de pisar Nojinho? Eu fico assim, não nojinho, é que daí eu vou me sujar. Eu sinto a terra junto, entendeu? Aí já me dá uma coisa. Daí ela não se conecta, né? Eu com voltei. o que descarrega. Porque é uma Descarrega. questão de energia, né? De troca de energia, não é isso? Isso é uma frequência, né, que tem na Terra, né? Frequência Schumann, né? Não, nada a ver com esotérico, com Não. energia Não, eu te mesmo, entendi. química, física. Mas, sabe, eu voltei não. Eu comecei a usar sandálias e tamanco. Hoje eu tô com tamanco. Deve fazer uns 6 anos. 7. Porque eu não podia sentir a poeira nos meus dedos. Vou te indicar uma psicóloga.
Para te Aí tratar é foda, essa né? A pessoa obsessividade. quer ser sincera, É, a pessoa quer se não, colocar, aqui, ainda ó, toma aqui, no ó. rabo. Olha aí, Eu vou ó. te Brincadeira, contar. mas é da É parceira. sexta-feira aqui. É, isso aí, tá A gente tudo tá ganhando certo. muita intimidade. A intimidade acaba com as relações, Kelly. Nada a ver, intimidade é uma merda, mas é legal, porque pelo menos as pessoas podem dizer as coisas, né, sem mimimi, que é o que a gente gosta de fazer. Não, mas é verdade. Ah, mas muito legal, Verônica. Muito Mas legal. é assim, é isso aí. Mas é o que eu te falei, depois tem a parte de suplementos, né? Que daí são vários tipos de Tu te suplementos. suplementa hoje? Muito, ainda muito. é. Tipo Glória Maria, assim, 900 mil comprimidos. Não, eu já tomei muito mais. É que, assim, todos os protocolos que eu dou, a maioria eu já fiz também, né? Sim, porque Então, pra poder, né? testei. Então, eu tenho uma gaveta cheia, tá? Então, depois que eu paro de testar um protocolo, eu pego, jogo fora, né? E passo para outro protocolo. É assim, esses anos foram assim, tá? Para testar o que tem, né? Qual que é o efeito anti-inflamatório que tem no corpo, né? De cada um, né? Então, às vezes tem coisa que não serve para nada, sabe? Que é dinheiro jogado fora. Então, o objetivo de todas essas coisas de mentoria, de protocolos, principalmente, eu vejo que foi dar um caminho para o médico mesmo, sabe? Parar de prescrever besteira, tá? Não, é isso aí. Entendeu? Muita besteira, é muito dinheiro jogado fora. Às vezes tu vai num bambambam nutricionista e ele te dá R$1.000 em suplemento, sabe? O que é importante mesmo tu fazer? E o que uma pessoa que vai no SUS, por exemplo, poderia estar fazendo hoje, sabe? Isso é o mais importante, sabe? Poderia estar, aqui, olha, aqui tu vai ganhar essa dieta aqui, e tu vai comprar esses 2, 3 suplementos muito baratos, tipo vitamina D, centavos, sabe? Pô, eu ia dizer? Né? É magnésio, tá? Muito barato, sabe? Coisas que o SUS pode, né, dar também, né? Não tem... a gente tem que melhorar essa parte muito, sabe? Da saúde, tá? A gente precisa tornar as coisas acessíveis para as pessoas. Exato. E para isso precisa de informação. E o mais genial do trabalho de vocês é isso, assim, é um protocolo com informações e com direção. Né, Isso. que é muito importante. Muito, e eu acho que É uma solução a resposta. Essas pessoas que sofrem com essas dores múltiplas, elas estão perdidas. Exatamente, se tu não fizer o que eu fiz de estudar e pegar e baixar a cabeça, tu não vai conseguir, desculpa. Né? Então, tu tem que ter alguém para te guiar nisso aí. Eu digo, se eu tivesse alguém como eu, há um tempo atrás, eu não estaria tão perdida, né? Eu não teria essa... Tu não teria levado tanto tempo, por exemplo, para ficar melhor, né? Teria aproveitado teu filho mais tempo. Muito mais. Se o meu médico de 2018 soubesse o que eu estou falando aqui, lá em 2018, né? Claro que ele não sabia, nem eu sabia lá em 2018, mas se ele soubesse, pudesse ter me acolhido de uma maneira diferente, que eram 3 horas de consulta, né? Naquela época, imagina, 3 horas que eu ficava com ele, né? Toda vez que eu ia, né? Então, hoje está uma consulta de R$1.000 com ele, tá? E a mentoria não é. A mentoria eu considero barato perto disso, sabe? Sim. E a gente entrega muito mais, né? Claro, e acho que coisas que não só tu já experimentaste, mas assim, algo que não precisa encher de coisa, que é o que tu trouxeste. Porque hoje, assim, ó, tu vai, tudo, tem que suplementar, e além de comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu amo a nutricionista que eu fui 2 vezes na vida, mas eu a tenho assim como uma referência. Porque eu fui, ela fez a bioimpedância, fez isso, aquilo outro, e ela falou assim, Kelly, se tá dando certo pra ti a tua receita, quem sou eu para chegar aqui e dizer, não, tem que comer de 3 em 3 horas, não, tem que tomar isso, não, tem que tomar aquilo. Os exames estão bons. Tu tá feliz, né? Isso. Que mais? Então, assim, vai, entendeu? E ainda eu brinquei com ela, vou criar uma hashtag escute o seu corpo. Exatamente. Né? Tem uma coisa muito legal, Verônica, da tua história, que serve assim para Todo Ouvidos também, que a Todo Ouvidos ela foi construída baseada na minha história, que é a gente se empodera e percebe na gente que funciona, e aí a gente quer que os outros possam fazer uso desse protocolo. Então, assim, eu também tenho um protocolo, são 8 sessões para dar norte para as pessoas que têm questões emocionais e que não conseguem tratar, que não sabem por onde começar, que já tentaram com outros profissionais e que não tiveram respostas. Né? Mas, então, assim, tu viveu isso, tu encontrou a solução e tu distribui ela hoje de forma generosa. Né? E é isso que faz a diferença na nossa sociedade. Exato, e a fibromialgia, por ser uma síndrome multidisciplinar, né? A gente vê como a gente precisaria de
desse bate-bola muito maior, né? Com o psicólogo também, né? Porque às vezes psicólogo, às vezes psiquiatra é só um medicamento, ou é só uma conversa, mas teria que orientar também essa outra parte, né? Então, tem que estar tudo alinhado, né? Não basta Quando só a pessoa fazer uma chega coisa, né? e para o teu protocolo e fica falando sem parar e tu diz, tu tá sendo uma trouxa, porque a tua ferramenta ali, ela tem uma demanda, que é quem pode me escutar, Exato. né? E as pessoas, elas ficam tolerantes à dor, não só no corpo, mas também a dor emocional. Total. E é isso que é interessante de quebrar, né? Não existe protocolo, existe ferramenta, existe tecnologia para quebrar esse mimimi que tu tá metido e viver feliz e ir sambar lá no Rio de Janeiro com a Kelly e se divertir. É lá, curtir, mas eu acho que isso que tu falaste é algo importante de perceber até onde tu pode ir, né? Tu tens muito claro, assim, eu vou até aqui, mas a partir daqui eu sei que essa pessoa precisa de algo mais. Exato. E, assim, para mim, o que vai ficar da nossa conversa é essa questão de que, sim, a fibromialgia merece de uma abordagem multidisciplinar. Porque, assim como ela tem pode ter várias causas, e daí cada pessoa precisa ser vista como um ser único, como a gente já fala isso em psicologia, mas pensando numa síndrome, mais ainda, porque daí a gente tem que olhar para a vida da pessoa, para a história dela, N coisas que ela pode estar fazendo uso ou não, hábitos de vida, situações emocionais que podem sim estar liberando daqui a pouco uma toxina ou produzindo uma toxina no corpo, porque isso acontece, e a gente vê pessoas aí com doenças autoimunes por conta disso, né? E também eu conheço muita gente que eu te perguntei até quando a gente começou a conversar se tu era celíaca, porque eu tenho uma amiga que demorou 3 anos para conseguir ter esse diagnóstico. Porque todo mundo dizia que ela tinha, na verdade, era uma gastrite intensa. E, na verdade, não era. E ela fazia endoscopia, ela fazia isso, fazia aquilo, até que alguém conseguiu olhar para ela e dizer assim, não, peraí. Vamos fazer não somente um checklist, mas vamos conversar sobre os teus hábitos, enfim. E aí a vida dela mudou, mas ela viveu 20 não sei quantos anos. É isso, né? Sabe? Com dor péssima. Então, Tem gente que passa uma vida inteira só tomando remédio, tendo um problema, realmente um problema. Só que estão tomando remédio antidepressivo, sabe? sim, que causa outras coisas. E a gente sabe também, ajuda uma coisa, né? Estraga o outro. Depois no tem caso da fibromialgia. daí tem efeito colateral do remédio, daí depois já Isso. tem uma insônia por causa do remédio. Daqui a pouco já tá uma bola de neve, já tá tomando 20 remédios com Sim. 30 anos, sabe? E não resolvendo nenhuma das outras, Nada. nenhuma das coisas. É. Exatamente. Ai, Verônica, assim, ó, um super prazer. Admiro muito o teu trabalho, assim, fiquei muito curiosa. Acho que o movimento do fibroempoderamento, ele vai ficar disponível aqui, a gente vai falar sobre ele. Mas, assim, a tua entrega, sabe? Não somente porque tu vives isso, mas porque tu queres trazer lucidez para as pessoas que vivem isso. E a tua mente, muito saudável, aliás, né, poderosa, te fez protagonista e te tirou dessa posição de vítima, de quem não pode. E certamente ela tem um percentual, e agora baixando a psicóloga, ela tem um percentual bem grande aí nesse teu processo de melhora. Com certeza. Né? E ficamos felizes por isso, não é, Cris? Muito obrigada, foi uma tarde deliciosa. Deliciosa. Que as pessoas que nos ouvem compartilhem com outras, né? Porque a gente não falou só da fibro aqui, a gente falou de hábitos alimentares, a gente falou de ficar atento a sintomas, a gente falou sobre acreditar que é possível mudar. Isso, é despertar, né? Um processo do despertar da nossa consciência, né? É isso mais aí. ou menos isso. Então um hashtag despertar a consciência e um hashtag escute o seu corpo para a gente terminar esse programa maravilhoso. Um brinde aqui. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. A gente agradece. Uma ótima noite para vocês e até a próxima.